Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Vou dar um recado só, hein? Hoje não tem recado. Vamos à psicografia. Hoje e agora, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nesta Assembleia de Luz, para melhor entender o proveito do Evangelho. Não basta ler, palavras saem dos lábios, sem necessariamente entrarem no coração. Por isso é necessário refletir sobre as lições ouvidas, para que não sejam palavras jogadas ao vento. A responsabilidade de quem ouve os sermões de Cristo não é pouca. Já sabem avaliar o que é bom, o que é importante e o que é necessário. Não percamos oportunidades de aprendizado, pois quanto mais rápido nos conscientizarmos, mais rápidos nos refaremos de um passado delinquente. Com vistas ao futuro, promover do hoje, no agora, a reflexão urgente para mudar concepções distorcidas e, assim, formatar novos ideais de consciência cristã. Podemos, desde já, modificar nossos maus pendores e ir liquidando os delitos que nos pesam na enfermidade da alma. Hoje e agora, sempre é a melhor oportunidade de se praticar a lei, porquanto o amor é exercício constante a que se dedica todo fiel servidor. Amados, fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem foi escrita no dia 10 de janeiro de 2026. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus e primeiramente agradecer com mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca de uma melhora, em busca de uma harmonização entre nós aqui encarnados e os nossos irmãos que já estão desencarnados. Jesus, tudo que somos, tudo que fizemos é graças a Ti, Senhor. Nos ajude a cada dia melhorar sempre um pouquinho a mais. Que a evolução passe a ser um norte em nossas vidas. Obrigado e que assim seja, na graça de Deus. Hoje, nosso evangelho vai ser com nosso amigo Leandro. Amados irmãos em Jesus, boa tarde, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, iluminando nossos corações, nossas ideias, a nossa esperança, a nossa força, não é? De que continuar no caminho que a gente escolheu, não é? Ser cristão não é fácil, não, mas com certeza absoluta é o melhor caminho que a gente seguiu, não é? É o nosso exemplo, é o nosso mestre, é o caminho, é a verdade e a vida, não é? E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É um irmão maior que vem ensinar o caminho aí para a gente, não é? O caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da felicidade, não é? Tirar a gente daquela situação de adormecimento, não é? De torpor, né? De acharmos que somos vítimas, de acharmos que a gente é coadjuvante da nossa própria história, não é? Ninguém é coadjuvante da própria história. Todos nós somos o ator principal da nossa história. E é justamente por isso, não é, que
essa vitória, esse caminho, essa iluminação e esse crescimento, basicamente, depende única e exclusivamente da pessoa que a gente vê todo dia, quando levanta aquela cara feia, amarrotada, na frente do espelho. Só depende da gente. Tem até uma música que fala, né? Depende de nós, depende de cada um de nós fazer a grande diferença na nossa vida. E o caminho está aí, a matéria está dada, a matéria está dada, está toda no Evangelho. Amados, hoje está acontecendo uma coisa muito interessante, Eu falei, poxa vida, eu já vou falar qual que é o tema, Só que amanhã é Páscoa, Como que hoje, no sábado de Aleluia, a gente não vai falar nada de Páscoa? E que coisa de louco, Entre aspas, Coisa de louco no bom sentido, Eu peguei um resuminho bem rapidinho sobre o que é Páscoa, segundo o Espiritismo, E aí tem a ver com o nosso tema e tem a ver com a psicografia que foi lida hoje, Então, eu não poderia deixar de fazer essa referência para a gente ver que tudo está ligado, Nada é por acaso. Não tinha nenhuma mensagem para ler, a Marcela desceu correndo, provavelmente ela pegou uma das primeiras que estavam lá e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Olha que bênção. Tá, legal, tá bom. Então, ela estava definida, mas quase que não foi lida, mas voltou à tona, Então, assim, era essa que era para ser lida, Em resumo, Então, que bom, graças a Deus. E aí, gente, o resuminho rapidinho, No Espiritismo, a Páscoa simboliza o quê? A morte do corpo, que foi o exemplo de Jesus, e a vitória do Espírito sobre a matéria, Porque a gente sabe que no Espiritismo a gente não fala em ressurreição, a gente fala em reencarnação, Mas fala do quê? Da sobrevivência do Espírito, acima da morte do corpo, E então é a vitória do Espírito sobre a matéria, É um convite à reforma íntima, à renúncia dos vícios e ao renascimento moral, confirmando a imortalidade da alma como lei natural. Então, amados, o principal símbolo aqui, é o quê? Que o Espírito vence a morte, E esse convite para a gente se reformar, Já pensou se a vida fosse só isso aqui? Não ia incentivar muito a gente a tentar se melhorar cada vez. Se melhorar para quê? Para morrer e acabar tudo? Não. Se melhorar porque a gente está numa crescente, E o Espírito é imortal, Então, se hoje a gente sofre por erros do passado e no futuro a gente quer sofrer menos, a gente tem que começar hoje a fazer grandes mudanças na nossa vida, Então, você vê, esse é o resuminho rápido sobre a Páscoa. E esse lance de colocar tudo em prática estava na psicografia, Para quem prestou atenção aí. E o tema de hoje, amados, o tema de hoje eu já vou falar qual que é. O tema de hoje é a grande pergunta. O tema de hoje é a grande pergunta. No Evangelho tem uma parte onde Jesus fez uma pergunta ali para os discípulos e para as pessoas que o rodeavam, E qual que foi a pergunta que Jesus fez? Lá em Lucas 6:46, ele perguntou assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que a gente chama ele de Senhor? Chama ele de mestre? Chama ele de exemplo e não faz o que ele fala? Essa é a pergunta de hoje, Abençoada, Então a grande pergunta não é porque ela é grandona, não. Na realidade é pequenininha, É a importância dessa pergunta. E foi Jesus que perguntou para a gente. E essa pergunta acho que a gente tem que se fazer praticamente todo dia.
não é? Eu sou cristão, eu sou espírita, não é? Eu sigo Jesus, não é? Mas o que será que é seguir Jesus? O que é seguir um Senhor, não é? O que é seguir um líder? Não é? Como que a gente segue um líder? Fazendo o contrário de tudo que ele ensinou para nós, não é? Assim? Ele fala, vai para a direita, nós vai para a esquerda. Ele fala, pega o caminho estreito, nós pega o largo. Ele fala, planta amor, nós planta espinho. Tá certinho, né? E na hora de colher, quem que sofre? Não é? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Amados, na realidade, esse título, A Grande Pergunta, ele está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel psicografou através da mediunidade de Chico Xavier. É o texto número 47 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tá? Ele não é grande, então eu vou pedir licença para vocês, porque para falar a verdade, principalmente essas mensagens mais curtas do Emmanuel, eu acho que não tem como a gente resumir, né? Então vamos pedir licença para eu ler a mensagem toda para nós, tá bom? E depois a gente faz uns comentários, né? Então ela começa assim, a mensagem. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que Jesus lhe ensinou. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Excelente reflexão, né? Então, como que a gente pode começar a entender tudo isso que a gente leu, não é? Muitos de nós, não é? Temos o hábito de invocar o nome de Jesus, não é? Em quais momentos? Momentos de aflição, não é? Nas preces formais ou nos hinos, nas músicas, não é? Então, em geral, não todos, não a gente, né? Os outros, nós não, os outros lá. A gente não faz isso, viu? A gente lembra de Jesus o quê? No momento de aflição, quando faz uma prece decorada, quando ouve uma música, um hino, não é? Aí a gente lembra de Jesus, não é? Mas será que a gente se lembra, não é, o tempo todo,
não é? Ou pelo menos tenta se lembrar, não é? Porque, amados, se é algo tão importante para a nossa vida, por que na maioria das vezes a gente deixa para segundo plano? Que será, né, que a gente vai conseguir, né? Mas será que temos de fato vivido os seus ensinamentos, né? Então lembrar de Jesus na hora da aflição é fácil. Agora, graças a Deus, como Ele é todo amor, não é? Todo bondade, todo poder, Ele sempre vai tentar socorrer a gente. O que acontece é que se a gente não se lembra de Jesus na hora que a gente está fazendo nossas besteirinhas, né, a gente vai ter que pedir socorro direto, né? Toda hora pedindo socorro. Então, falando português claro, né? Esse aqui seria o pulo do gato, né? A gente devia de repente chamar Jesus mais para a nossa vida, mais para o dia a dia. Poucas vezes a gente ia precisar chamar Ele para ajudar a resolver os problemas, porque a gente iria entrar cada vez menos em problema, não é? E quando o problema surgisse também, a gente estaria mais forte, mais preparado, com mais fé, com mais amor, com mais esperança, não é? Olha o que a gente lembra, né, daquela parte de Paulo, quando ele falou, né? Já não sou eu que vivo em mim, é o Mestre, é Jesus que vive em mim, né? O dia que a gente puder falar isso também, o dia que a gente puder, o dia que nós pudermos falar isso também, olha que bênção, não é? Mas parece que a gente tem uma resistência, né, de entregar a vida dessa maneira, né? E às vezes a gente entrega na mão de cada um. E para Jesus, às vezes a gente, não é? Já pensou? Às vezes a gente dá a nossa vida na mão de cada um, né? E para Jesus, às vezes a gente duvida, né? Ai, sei lá, vou perder minha individualidade, não sei, né? Jesus não pede nenhum absurdo para a gente, né? Segundo Chico Xavier, né? Jesus não pediu para a gente fazer nada extraordinário, nada. Ele só pediu para a gente amar. Só pediu para a gente amar, não é? Então, esse texto que a gente está trazendo hoje, né, ele vai convidar a gente para uma verdadeira mudança de atitude. Uma verdadeira mudança de atitude na nossa vida. Porque senão, a nossa busca não vai cessar nunca. E as nossas dúvidas nunca vão ser respondidas, né? Se a gente não tiver uma mudança efetiva de atitude, que é o que foi lido na psicografia aqui hoje, né? E qual que é? Um de cada vez, qual que é? Estou falando sozinho aqui. Sair, pode falar, alguém vai falar? Não? Sair da fé declarada para a fé vivida, né? E aí a gente lembra de novo do apóstolo Paulo, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O que temos feito, né? Das nossas vidas, por nós mesmos e pelos que amamos. Efetivamente, o que vai ficar no nosso coração e no nosso espírito, depois que o nosso corpo nosso espírito vencer a morte do nosso corpo? O que a gente está fazendo aqui, né? A primeira parte do texto que a gente leu, né? Tem gente que está esperando morrer para ter um contato com Jesus. Amado, se a gente morrer na sombra, nós não vamos ver Jesus não, viu? É outras coisas que nós vamos ver, tá? Desculpa falar. Nós, não estou me pondo fora não, nós. Se a gente não morrer em Jesus, nós vamos ver outras coisas, não é Jesus não, tá? Chico Xavier foi recebido por Jesus porque ele foi quem ele foi, né? Tá? Então assim, é importante, pelo menos, que a gente não se iluda, não é? Poxa,
Que nem a gente acabou de falar, ele é um líder. Ele manda ir para cá, vou para lá. Manda fazer isso, faça aquilo. Aí quando a gente morrer, a gente quer que Jesus esteja esperando nós lá. E você viu também o que o texto fala, né? Se Jesus falasse comigo, amado. A mensagem de Jesus, ela é geral. É um amor geral. Cabe a nós fazer a escolha de ouvir e principalmente colocar em prática. Jesus está falando com todos nós. É muito importante a gente refletir sobre isso. Não tem ninguém aqui que é especialzinho, ninguém que é coitadinho. Não tem. Não tem. Principalmente para Deus e para Jesus. Não tem. O especialzinho e o coitadinho. Não tem. Existem todos nós nesse mesmo barco, que graças a Deus o comandante é Jesus Cristo. E se a gente está no mesmo barco, irmão, não vamos nos iludir. Eu sou bonzão, não. Todos nós estamos precisando basicamente das mesmas lições. Levanta a mão quem não é nem um pouco orgulhoso. Nada egoísta. Que você compra, não é? Aquele negócio caríssimo para você, mas não dá um pão por irmão na rua. Quem não é um pouco egoísta? Não é? Para nós as melhores coisas, e para quem está na rua a gente dá o sapato furado que ninguém mais quer usar. Entendeu? Só uma reflexão, né? Não queremos apontar ninguém, só uma reflexão. Quem não é egoísta? Ou vaidoso? Ou orgulhoso? Todos nós no planeta Terra temos um pouco disso. Porque todos nós estamos na mesma caminhada. Pode ser que a escola terrestre, né, seja toda ela uma escola de ensino fundamental 2, vamos dizer assim, não é? Ensino fundamental 2. Hoje vai, se eu não me engano, do 5º, 6º ano até o 9º ano, não é? Então, pode até ser, não é? Que tem alguns de nós que estão no 5º, 6º ano, e alguns que estejam no 9º ano, mas todos estamos no ensino fundamental 2. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro, a mensagem e o exemplo que Jesus deu é para todo o ensino fundamental 2. Então, entre aspas, amados, que bobeira é essa? Que com certeza a gente já teve em maior ou menor grau, ou tem ainda hoje. Se Jesus mandasse uma mensagem para mim, uma psicografia, eu ia acreditar mais. Eu ia ser, amado, desculpa, se a gente esperar isso, nós estamos no sal, viu? Nós estamos no sal. A gente tem que caminhar o suficiente para que um dia a gente esteja tão antenado com Ele, não é? Que a gente perceba a presença dEle cada vez mais em nós. Cada vez mais em nós. Uma vez eu pensei uma coisa que eu achei bem legal. Não foi porque eu pensei, é porque eu achei legal. Eu acredito que um dia a gente vai evoluir, e a gente vai olhar e vai ver Jesus do nosso lado e vai falar: mestre, você está aí? E aí ele vai falar: eu sempre estive. Então a capacidade que tem que mudar é da gente enxergar Ele. Que Ele enxerga a gente, Ele enxerga. Mas que Ele vai dar tratamento especial para um ou outro, desculpa, amados. Tratamento especial não. A gente não é especial, a gente não é coitadinho também. A gente precisa desenvolver através do nosso próprio esforço, do nosso querer, da nossa vontade, da sinceridade do nosso coração, colocar em prática o que Ele trouxe para a gente. E com certeza absoluta a gente vai ver mudanças maravilhosas na nossa vida. Vão deixar de acontecer problemas, deixar de ficar doente, deixar de pagar boleto? Não. Isso tudo vai continuar. O que vai mudar é a forma da gente encarar, não é? Vamos falar só das contas, vai. Olha que gostoso. Passa a semana inteira falando conta, vem no Centro Espírita no sábado ouvir de conta. Mas vamos falar só das contas, né? Rapidinho.
IPVA, só paga quem tem carro, né? IPTU, só paga quem tem casa, né? Ou pelo menos paga o aluguel, paga a parte lá do IPTU. Né? Louça, só lava quem comeu, né? Hã? Não, eu também estou quase comprando só descartáveis em casa. Mas se tem prato sujo, se tem lixo em casa, não é? É porque nós desembalamos e comemos, não é? Aliás, dizem que a gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Mas eu não sou dessa geração saúde, infelizmente, né? Mas entendeu? O problema continua, só que a gente encara diferente. E outra, se hoje, como a gente já falou tantas vezes, né, e já ouvimos tantas vezes, se hoje a gente começar a plantar coisa melhor, não é? Daqui 5, 10 anos, 5, 10 encarnações, o que nós vamos estar colhendo? Né? Vai ter que pedir paciência para Deus, para a gente aguentar, esperar e fazer nossa parte, não é? Poxa, eu estou no Espiritismo faz 10, 20, 30 anos, né? Ainda estou colhendo uns espinhos. Amado, e se a gente plantou espinho 1 século, 2 séculos lá atrás, tem espinho pra caramba para a gente colher ainda, não é? Mas é importante que a gente tenha essa consciência, que isso um dia vai passar, e que se a gente está colhendo é porque a gente plantou, de bom e de ruim, não é? Essa é a justiça das coisas, não é? Então, a gente pode tirar desse texto também uma coisa chamada a ilusão da espera, não é? Que foi isso que a gente acabou de falar, né? Esperando a morte do corpo para ouvir as palavras de Jesus. Se a gente está aqui na Terra e não é para ouvir sobre o Evangelho e colocar em prática e crescer e aprender e amar, nós estamos aqui para quê? Para construir um palácio que quando a gente morrer vai ficar aí. Ou vai enterrar com a gente? Não vai, não é? A verdadeira espiritualidade, né, as pessoas acreditam, existe uma ideia comum que a verdadeira espiritualidade acontece quando a gente morre, né? Depois da morte física, e não é. A gente precisa expressar a verdadeira espiritualidade na vida de encarnado mesmo. Porque olha que maravilhoso, né? Se encarnado, com todas as influências da psicosfera da Terra, com todas as influências da matéria, a gente conseguir se espiritualizar, quando a gente sair da matéria, vamos sair voando aí, não é? Então essa é a ideia, que a gente se espiritualize enquanto encarnado, né? E por quê? Porque o Espiritismo, ele ensina a gente que a vida presente é o campo de ação e de aprendizado, que foi o que a gente acabou de falar. A vida presente, não é? Vou até ler de novo, é o campo de ação e de aprendizado. Pensou, amados, ficar a vida inteira esperando morrer para exercitar a nossa espiritualidade? Você quer saber a grande verdade? Uma encarnação jogada no lixo. Uma encarnação jogada no lixo. Deixa a hora que eu morrer, eu vou ver aí como é que é esse negócio aí do Evangelho, né? Como é que é a questão espiritual. Não, poxa. E olha que bênção, né? Nós estamos justo numa doutrina que fala o quê? De espiritismo, de espiritualidade, não é? Então, de todas as religiões, a que menos vai ter desculpa de falar que não ouviu que era importante a vida espiritual, mesmo encarnada, é a nossa, amados. E aí o que acontece? Só aumenta a nossa responsabilidade, não é? Uma vez meu pai foi no médico, ele tinha quase morrido com a úlcera, porque estourou a úlcera dele, quase morreu, faz muito tempo. Eu acho que ele fumava na época, sabe? E aí o médico falou para ele, olha, você precisa parar de fumar, precisa parar disso e tal, né? Agora, você que sabe, viu? Porque se você não se amar, você não se cuidar, entendeu?
Não sou eu que vou fazer para você, só estou falando o que é bom para você. Agora você faz se você quiser. Então, mais ou menos isso que a gente está falando, né? E, amados, às vezes a gente está aí, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, batendo cabeça. Qualquer hora nós vamos rachar o coco e vai... A gente está batendo cabeça, precisa parar de bater cabeça. E o endereço é claro. O nosso Waze é o Evangelho. Se alguém encontrar outro e quiser seguir, né? Mas nós aqui, os cristãos, o espírita, né? O nosso Waze é o Evangelho. Não adianta a gente abrir o Evangelho meia hora no sábado. É o Evangelho da nossa vida mesmo, né? Meia hora aqui é para a gente escutar umas coisas legais, umas reflexões, né? Mas o grosso é no dia a dia, né? Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos lembra que fora da caridade não há salvação. E essa salvação não é um prêmio pós-morte. Olha só que interessante, né? Exatamente o que eu falei. Não é um prêmio pós-morte, mas é uma conquista diária, amados. Todo dia é dia da gente se melhorar. Todo dia é dia da gente tentar pôr em prática o que Jesus veio aí fazer e falar e explicar para a gente, não é? Esperar alguma coisa do além, né? Para agir segundo os ensinamentos de Jesus, já tinha falado, é desperdiçar as oportunidades que a encarnação nos oferece. Não acabamos de falar? Não, vou esperar um milagre na minha vida, um passe de mágica. Amados, as coisas de Deus é mágica mesmo. Mas não é um pó de pelipipim, um abracadabra. É mágico no sentido da nossa entrega, sabe? Eu sempre fiquei pensando, como será que faz, né, para a gente ter essa maior intimidade, né, com Deus e com Jesus? A gente precisa se abrir sinceramente para eles, só isso. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Não é? Que porta que é essa? A porta do nosso coração. Aí aquela outra parte que a gente falou também, né? Muitos alegam que teria mais fé se ouvisse Jesus pessoalmente. Mas no Evangelho, lá em João 20, 29, diz assim, felizes os que não viram e creram. A gente não precisa ver Jesus, a gente não precisa ver Deus, não é? Deus está nessas coisas aí, né? Olha que lindo, não é? O nenenzinho, a natureza, Deus está em tudo, amados, está no ar que a gente respira, que a gente normalmente não lembra de agradecer, que a gente não vê. A água é essencial para a vida, né? 1 ou 2 dias aí, acho que já capota, né? Mas e o ar? O ar é 1 ou 2 minutos, de tão essencial que é para a nossa vida. E ele está aí, Então a mediunidade, a prece, o estudo, tudo são canais pelos quais Jesus nos fala. A gente não precisa de revelação diretas, precisamos de ouvidos humildes para escutar o Cristo através do Evangelho e dos bons Espíritos. Amados, se a gente não escutar Jesus na palavra dele, no Evangelho dele, se ele vier, claro, não com aquela imagem que a gente já conhece, não é? Mas se ele vier meio, entre aspas, apaisando, ninguém vai reconhecer ele. Se eu não reconheço os ensinamentos dele, se eu não reconheço o amor dele, como é que a gente reconheceria se ele estivesse do nosso lado?
Então, amados, essas coisas que a gente está falando precisa ser o quê? O serviço no nosso cotidiano, que nem a gente estava falando, né? O texto fala, né, que na qualidade de político, ou de um varredor de rua, ou num palácio, ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que Jesus ensinou. Então, assim, nunca foi e nunca é o que, não é o que a gente faz, é o como a gente faz. O que adianta eu morar num palácio e tratar todo mundo com falta de educação, com falta de respeito? Mas existem algumas choupanas aí que as pessoas estão transbordando alegria, você entra lá e você se sente alegre também. Porque existe a presença do amor de Deus e do amor de Jesus. Não é? Então, o homem da terra pode fazer o que Jesus nos ensinou, não é? E isso é revolucionário. O Espiritismo não exige que nos retiremos para o deserto ou para templos fechados. A gente não precisa fazer, não é, esses grandes esforços, não é? Ele exige que vivamos o Evangelho aonde estamos, tá? Amados, o horário já está indo, não é? Mas para que a gente não perca nada, tem uma conclusão aqui, que são os pontos mais importantes do texto, tá? E aí eu vou ler para a gente um resuminho com uma conclusão aqui, ó. Que a gente não espere a morte do corpo para servir a Jesus. É para servir agora, não é? Que a gente não exija sinais extraordinários, né? Não vai acontecer, amado. Sinais extraordinários. Então, se a gente ficar esperando, a gente nunca vai mudar. Outra coisa que a gente não pode esperar é ser perfeito, né, para servir a Deus. Se a gente fosse perfeito, não estava aqui. Imagina se precisasse ser perfeito para dar palestra. Eu estava aqui? Não estava, óbvio, né? Graças a Deus, né? Então, que a gente pratique os ensinamentos simples, no nosso dia a dia, colocar em prática, de forma simples, os ensinamentos de Jesus, né? E o lugar dessa prática, para nós que estamos encarnados, é a vida comum, é a nossa vida comum. Às vezes a gente queria ter uma vida extraordinária também, não é? Nossa, se eu fosse uma pessoa extraordinária, com uma vida extraordinária, morando numa casa extraordinária, né, eu seria, né, faria coisas extraordinárias. Com amor, tudo que a gente faz, com amor é extraordinário, né? Então, o lugar da prática é a vida comum, com os seus desafios e as pessoas, não é? Como as pessoas da nossa vida desafiam a gente, não é? Então, amados, que a gente leve daqui hoje a nossa pergunta, não é? Que a gente leve uma reflexão e que a gente possa dizer: Senhor, Senhor, mas o que eu tenho feito do que o Senhor me ensinaste? O que é que eu tenho feito do que o Senhor me ensinaste, né? Que a gente saia com essa reflexão, porque Ele é o nosso mestre, e toda vez que a gente estiver fazendo o que Ele ensinou, não tenha dúvida, a gente está no caminho da felicidade, viu? É essa que tanta gente quer e às vezes a gente não sabe onde vai encontrar. Que a gente não fique procurando em coisas ilusórias, em mágicas, em coisas extraordinárias. Elas não vão acontecer, elas não existem. O extraordinário e a mágica é a gente abrir verdadeiramente o nosso coração para Deus, porque aí a mudança acontece, viu? É isso. Obrigado, irmãos, e boa noite. Valeu. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus. Agradecendo, Senhor, todas as oportunidades que nos chegam,
de um olhar, de um sorriso, que seja. É o que nos acalenta, é o que nos nivela, Senhor, porque somos todos iguais. Estamos aqui necessitados, carentes, cumprindo um desígnio de reacendermos a chama da esperança e crescimento, de encontrar os nossos verdadeiros irmãos, amigos. E é o que necessitamos. Não viver isoladamente, mas viver em grupo e com amor. Sem modificação, sem preconceito. Entendermos, Senhor, que estamos aqui por necessidade de um único sentimento, o amor. Que assim seja.